Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, sem dúvida alguma, é um daqueles podcasts que comemoramos bastante por finalmente poder levar ele até vocês. O motivo disso você começa a assistir a partir de agora e se prepare, viu? Porque vem muito mais coisas boas, muitas informações importantes e a gente vai compartilhar ao longo das próximas semanas essas informações para vocês. Eu recebo aqui no estúdio, com muita alegria, a doutora Cláudia Dickel, ela que é médica dermatologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também recebo meu amigo, gestor da Singular Soluções de Saúde, Rafael Santana. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado. Muito bem, gente. Estamos começando um bate-papo aqui muito interessante. No primeiro momento, né, muito conectado com a área de dermato, né, Rafa? A gente queria falar sobre isso, mas para encaixar essa fala toda, a gente queria contextualizar até a vinda do Rafael para cá, ele que passa a ser um grande apoiador, né, desse propósito de falar sobre saúde aqui nos campos de Cima da Serra. E eu queria te pedir, Rafael, para te introduzir o assunto falando um pouquinho sobre a chegada, se a gente pode assim definir melhor, né, da Singular Soluções de Saúde para a Vacaria e por que não para todos os campos de Cima da Serra, né, Rafa? Fala um pouquinho para nós, Rafael. Boa tarde, Lucas. A Singular já está presente em Vacaria. Hoje ela tem uma sede própria, mas há um ano e 2 meses, nós já trabalhamos na cidade. Realizávamos exames de ultrassonografia para o município, para a prefeitura. E hoje temos um local próprio, um local físico, na rua Pedro Machado, número 437, na sala 501 e 502. Para a gente se localizar, Rafa, a Pinheiro é a rua da frente do hospital, é isso? Isso, a rua da frente do hospital. Então, no prédio é praticamente em frente à emergência ali, à portaria do hospital, né? Em frente à portaria do hospital. Em frente à portaria do hospital. Que bacana, Rafa. Eu acredito que a população toda, gente, tendo essa informação, a gente fica muito mais feliz e muito mais tranquilo, né? Porque a chegada de equipamentos de ecografia representa uma oportunidade para todos os profissionais da área clínica, né? E isso envolve diversas especialidades, né? De terem exames de ecografia. A ecografia é um exame que permite que muitos profissionais obtenham resultados deles. É isso, né, Rafa? Isso mesmo. A ecografia, vamos dizer assim, na saúde tem uma certa dificuldade pela poucos profissionais que têm atuando. E essa parte de Vacaria é muito carente. Então, esperamos que a gente consiga suprir uma parte dessa lacuna, porque muitos pacientes saem de Vacaria para realizar exames. E nesse aspecto a Singular entrou. E a gente está faceiro e feliz por poder ajudar a comunidade. Eu sou filho de Vacaria. Eu saí daqui muito novo, tenho unidades fora de Vacaria e estou retornando para casa. A gente pode encaixar, né? O bom filho a casa torna, né, Rafa? Na verdade, assim, eu nunca saí de Vacaria, né? Mas estou passando mais tempo em Vacaria. Então, estou conseguindo ficar mais com meus amigos, a família. E talvez essa é a contribuição que eu quero passar. Eu quero trazer coisas novas para Vacaria e mostrar também o que a gente tem de bom na cidade, o que a gente tem de bom em saúde. Por isso, trouxemos a nossa convidada para conversar sobre mitos e verdades da dermatologia. Bom, eu acredito que esse é o primeiro passo que a gente está dando, né? Mas a gente tem um espaço, né, cada vez maior para a gente também falar sobre a questão dos todos os equipamentos, né, estruturas que fazem parte da clínica Singular. Doutora, um prazer ter você aqui no nosso estúdio, né? E a gente estava aqui nas primeiras falas, né, organizando a pauta, e uma das coisas que a gente tem que falar nesse momento é o que fica de saldo, né, do verão, né, principalmente para as pessoas que, enfim, que algumas pessoas tiveram um pouco mais de cuidado, outras nem tanto, né, mas enfim, estamos oficialmente, inclusive no dia de hoje, né, inicia o outono, né, então assim, o que mais chega no consultório nesse momento, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, ao Rafael e ao Lucas, para ter esse espaço novo agora para a gente não só divulgar o nosso trabalho, mas também alertar algumas coisas, né, as pessoas em relação ao que a gente está vendo hoje em dia nas redes sociais, enfim. Respondendo a tua pergunta, o que começa a aparecer agora nessa saída do verão, né? A gente percebe que no verão as pessoas
gostam de ir à praia, gostam de se bronzear mais, de estarem bronzeadas, elas ficam mais bonitas, se sentem mais atraentes com o bronzeamento. E a gente sabe que o bronzeamento nada mais é do que uma defesa da nossa pele. Uma defesa à agressão que a nossa pele sofre com o sol. Então, as células que produzem o pigmento, elas produzem mais pigmento justamente para se defenderem da radiação ultravioleta, tá? Então, teoricamente, não existe um bronzeamento saudável, né? Todo bronzeamento não deixa de ser uma agressão à pele. Então, agora que as pessoas voltaram da praia, elas começam a perceber as consequências, né, desse bronzeamento, que são as manchas, né, solares, ressecamento da pele, e até mesmo o câncer de pele, que muitas vezes, que na grande maioria das vezes está relacionado à exposição solar contínua, né, ou pessoas que trabalham muito tempo no sol também. Doutora, algumas dicas, assim, digamos que para as pessoas perceberem a importância de acelerar, se é que a gente pode falar assim, a ida a uma dermatologista, principalmente agora no verão. Tem algum sinal que alguma pessoa pode perceber e dizer assim, isso não está como deveria estar? Tem alguma iniciativa que a pessoa... Porque quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, a gente tem indicação, né, da pessoa fazer o toque. Isso. Como que a gente fala? Porque o câncer de pele ele é um câncer muito comum, é isso? Isso. O câncer de pele, na realidade, é o câncer mais comum, né, no Brasil atualmente. Principalmente o câncer de pele não melanoma, que são os carcinomas. Aí dentro dos carcinomas existem basicamente 2 subtipos, né, que é o carcinoma basocelular, que é o mais comum, e o carcinoma epidermoide. Então, como que o paciente pode identificar que uma lesão possa ser suspeita? Principalmente lesões que surgem, feridas que não cicatrizam, verrugas, manchinhas, pintas que estão crescendo, que estão se modificando ao longo dos meses, que estão mudando de cor, de formato. Isso tudo, por mais que a pessoa ache que não seja nada, que ela não tenha sintoma, que não coce, que não sangre, o ideal é sempre procurar um dermatologista, né, um especialista na área, para que faça o exame. A gente tem um aparelho chamado dermatoscópio, que a gente consegue visualizar essa lesão com um aumento bem maior e identificar as lesões suspeitas para possivelmente fazer uma excisão, uma biópsia. Entendi. Uma das coisas que a gente tem percebido muito, doutor, principalmente nós que somos um veículo online, eu não sei, Rafael, se tu também acompanha esse tipo de informação, mas principalmente por ser da área da saúde, uma das coisas que tem ocorrido, principalmente nos últimos meses, mas não é uma coisa tão recente, mas assim, a gente enxerga muito informações circulando, né, pela internet, às vezes até inclusive diagnósticos, né, de pessoas aí que não têm nenhuma instrução mínima falando sobre isso aí. Como que a senhora está interpretando essa situação aí? É uma situação arriscada, não é? É arriscado, é bem complicado. Ao mesmo tempo que é excelente, né? Acho que as informações chegarem de uma forma mais rápida à população, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente lê ou o que a gente assiste nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, a respeito de diagnósticos ou de tratamentos, né? Que simplesmente as pessoas divulgam sem ter nenhum embasamento científico. Tá? A gente sempre tem que observar, ter um pouco de senso crítico, e às vezes isso é complicado para o paciente, para a pessoa leiga, né, no assunto. É complicado, inclusive, para nós profissionais podermos filtrar as informações, porque são muitas informações que chegam ao mesmo tempo. Então, na dúvida, sempre perguntar para o médico assistente, né, para o médico da sua confiança, se aquela informação é verdadeira ou não, antes de começar a usar algum medicamento, né? Tem medicamentos ou cosméticos que, inclusive, não são liberados pela Anvisa. Sempre verificar isso, né? Se essa medicação que vai ser usada é liberada pela Anvisa ou se aquele tratamento também é um tratamento liberado, aquela máquina, uma máquina que foi liberada pela Anvisa. Então, procurar se informar um pouquinho melhor, não sair, assim, fazendo tudo o que vê, né, pela internet ou fazer tratamentos estéticos com profissionais que não são habilitados para
para aquele tipo de procedimento. Sabe que a gente tem que trazer, né, o nosso podcast muito para a questão local, né? E quando a gente fala no local, aqui, principalmente na nossa região, é muito comum, principalmente os mais antigos, terem uma plantinha, uma receitinha, né? E isso às vezes acaba tendo consequências assim piores. Por acaso a senhora já encontrou no seu consultório, doutora, alguma situação de algum paciente que acabou seguindo uma receita caseira para fazer algum tratamento, doutora? Sim, com frequência. Eu acho que o caso assim que eu mais me recordo é usar alho na pele. E acabou acontecendo uma queimadura, né? Ele usou alho, se eu não me engano, era para dor, né? Muscular, enfim, viu que pasta de alho melhorava, enfim, a dor e acabou causando uma queimadura na pele. Bem grave. Vê, né, Rafa? Uma coisa que a gente não... No nosso dia a dia, a gente olha para a internet, né? Como se a internet fosse a grande vilã também. Mas antigamente, as benzeduras, as dicas dos mais antigos, né? Às vezes geravam até outros problemas, né? O alho hoje é um caso aí que a gente deixou registrado por aqui. Falando também sobre essa questão do verão, para a gente meio que fechar a pauta verão, muita gente se preparou para o verão de uma maneira até meio que arriscada. Ou tem pessoas que até não só durante o verão, mas durante todo o ano continuam, né, tendo a prática do famoso bronzeamento artificial. Isso ainda continua acontecendo? Assim, chega no consultório um paciente, por exemplo, com uma lesão de bronzeamento, doutor? Sim, acontece bastante. Para esclarecer melhor, acho que é bom a gente dividir, né, o bronzeamento artificial. A gente pode considerar o bronzeamento feito por autobronzeadores, que são substâncias químicas que a gente aplica na pele, sejam elas em forma de creme, loções ou até de spray, um jato que geralmente uma terceira pessoa aplica, né? Essa substância se chama hidroxiacetona e ela causa uma oxidação na camada córnea da pele, que é a camadinha mais superficial que a gente tem na pele, que ela se renova constantemente. Então, por isso que o bronzeamento, em uma semana, ele já sai, tá? Então, esse tipo de bronzeamento, ele não é um bronzeamento que cause algum, né, malefício à pele, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de alergia, tá? Mas, assim, ele não vai causar câncer de pele. Já, por outro lado, existe o bronzeamento feito em câmaras de bronzeamento artificial, que são câmaras que emitem a radiação ultravioleta A. Tá? A radiação ultravioleta A já é comprovada cientificamente que ela é uma das causadoras do câncer de pele. Ela tem um comprimento de onda longo, então ela é capaz de penetrar na nossa pele, causar dano no DNA das células e estimular o câncer de pele, além de envelhecimento precoce, manchas e inclusive queimaduras sérias, né? Se a gente passa então nessa questão do verão, eu acho que tem um segundo assunto, doutora, que também chama bastante atenção, que no verão foi muito falado e agora a gente está no momento até que as pessoas estão voltando desse procedimento, que é a questão da harmonização facial, né? Muita gente se preparou para o verão fazendo uma harmonização lá, né? Não sei se é o Botox que costumam falar, mas enfim, pessoas que acabaram usando, né, desses procedimentos e muitas delas acabaram até se sentindo mal depois de talvez fazerem em excesso, né? Ou tiveram danos, né? Qual que é a orientação do dermatologista em relação a esse tipo de conduta? A harmonização facial é um termo também bem divulgado nas mídias sociais, que nada mais é do que fazer procedimentos estéticos, principalmente preenchimentos, né, com ácido hialurônico, fazer uma toxina botulínica, bioestimuladores no sentido de tornar a face mais harmônica, tá? Só que o que a gente tem visto não é bem isso, né? Às vezes a gente até brinca e fala, é uma desarmonização facial, porque as pessoas têm ficado com as faces ou muito semelhantes umas às outras, né? Ou até totalmente fora do padrão, enfim, exageradamente preenchidas. Atualmente, até esse termo está caindo um pouco em desuso. A gente tem visto, felizmente, uma redução nesses casos assim de faces muito preenchidas, né? Agora o que está na moda mais é uma beleza mais natural, ou seja, menos preenchimento, tratar mais a questão
de uma pele mais saudável, uma pele sem manchas, uma pele com viço, estímulo de colágeno, né, que a gente faz através ou de substâncias injetáveis, né, que são os bioestimuladores, ou aparelhos que estimulam, né, também o colágeno. Então, felizmente, essa harmonização facial, esse excesso de preenchimentos tem começado a cair em desuso, tá? Mas a gente realmente ainda vê, né, excessos e a gente vê complicações, né, em relação à harmonização, principalmente o uso de preenchedores, seja a oclusão vascular, né? Até entraria também a questão dos exames. Às vezes o paciente acha que foi utilizado ácido hialurônico e a gente vai solicitar uma ecografia e vai ver que aquilo ali não é ácido hialurônico, que é PMMA, que é uma substância que não é absorvida pelo organismo, que ela fica ali para sempre. Então, o que eu acho importante, assim, alertar as pessoas sempre antes de procurar fazer um procedimento estético, verificar bem quem é a pessoa que está fazendo o procedimento, a origem dos produtos, né, que ela está utilizando, ver se essa pessoa é capacitada, se ela tem uma capacitação não só para fazer o preenchimento, o procedimento, mas também para tratar uma possível complicação. Se a gente está falando da questão assim do cuidado da pele, né? A partir do momento que a gente vê a questão da harmonização, a gente de certa forma é um pouco conectado à parte mais estética, né? Falando mais sobre a questão da saúde, eu não sei se o termo skincare se conecta, é o cuidado da pele, é isso mesmo? A gente pode traduzir essa palavra dessa maneira? Isso, é uma palavra em um termo em inglês, né? Que quer dizer o cuidado com a pele, que também se tornou bem famoso, né, através do TikTok, das redes sociais, em que nada mais é um cuidado especial com a pele. Só que as pessoas utilizaram esse termo para também divulgar alguns cosméticos, né, para divulgar como que se aplica, a ordem correta de aplicação. Por exemplo, o que eu vou passar primeiro? Vou passar primeiro o hidratante, o protetor solar, ou a maquiagem, né? Então, isso é bem interessante e tem vindo muito no consultório. Inclusive, meninas jovens, crianças, querendo fazer o skincare, né? E aí que entra também um alerta, né? Ótimo. O que utilizar, né? Em que idade, o que utilizar. Porque o skincare, ele não é uma receita de bolo, né? Ele não é... não existe um tratamento específico. Existe um tratamento bom para cada tipo de pele, para cada situação. Então, talvez o que a pessoa assiste lá no TikTok não vai servir para ela, né? Então, tem que ter muito cuidado, sempre procurar uma orientação, né, de um profissional para escolher o melhor tipo de produto para aquele paciente. Ver que se a gente fica pensando, né, rapidamente parece que a indústria acaba colocando termos e conceitos, né, para que essa nova onda de consumo venha a acontecer, mas se a gente fosse viver um pouco mais a rotina do dia a dia das pessoas, do ponto de vista daquelas pessoas que talvez não tenham a conta no TikTok, talvez não tenham, né, uma participação tão ativa, né, mas para as pessoas que estão aqui na nossa região, né, trabalhadores que ficam às vezes por muitas horas no campo, né, seja na colheita, seja, né, às vezes tem gente que trabalha, né, um dia inteiro, né, o que a gente pode colocar assim como talvez os principais cuidados para aquela pessoa seguir a rotina, doutor? Isso, não necessariamente a gente precisa de produtos caros, né, para ter uma rotina de cuidado com a pele. Então, a pessoa simplesmente ela pode lavar a pele, higienizar a pele com sabonetes neutros, né, sabonetes que tem um pH semelhante ao pH da pele, como sabonetes inclusive infantis, né, suaves, e principalmente o uso do filtro solar. Independente da gente estar entrando no outono, independente de estar esfriando, o uso do filtro solar ele é contínuo, tá? Então, essa questão, se fosse para escolher um cosmético ideal para ser utilizado, é o filtro solar. Rafael, alguma pergunta que te chama a atenção para a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem de ter a doutora aqui com a gente? As perguntas e o tema debatido, eles levam a gente a fazer algumas analogias, né? O relato ali no início, quando foi falado do alho. Né? Então, se a gente for ver o nosso tempo de infância, o pessoal diz, tem uma queimadura, passa a pasta de dente. Então, esses temas são bons porque eles trazem
vamos botar assim, a essência quando a gente nasceu e a gente vê a modernidade, o avanço das tecnologias, né? O que eu gostaria de perguntar, assim, doutora Cláudia, as técnicas dermatológicas que são aplicadas nos grandes centros, nós conseguimos fazer aqui em Vacaria? Com certeza, acho que Vacaria tem uma grande capacidade, né, em termos de tanto de diagnóstico quanto tratamento. Claro que algumas especialidades ainda, né, estão para vir, a parte da oncologia. O que a gente não tem aqui também é a cirurgia micrográfica de Mohs, que é um tipo específico de cirurgia para câncer de pele, porém todo o resto está disponível. A gente tem excelentes profissionais para fazer um diagnóstico e para fazer um tratamento. Doutora, eu sinceramente fiquei pensando na pasta de dente que o Rafael trouxe, porque muitas pessoas que estão acompanhando, pessoal que está em casa acompanhando o nosso podcast, depois, claro, tem nos comentários aí a opção, coloquem lá, pessoal, dicas erradas, tá? Erradas, a gente já vai antecipar aí, né? Que era muito comum utilizar, né? Tinha uma que queimadura também colocava café, pó de café nos queimados, né? E aí iam por si diante, na verdade, iam agredindo a pele, não é isso, doutora? Isso, muitas vezes essas substâncias que em algumas áreas não vão ocasionar nada, né? Por exemplo, pasta de dente não tem problema usar na boca, mas eventualmente na pele ela pode causar alguma irritação em uma pessoa que é mais sensível. Então a gente frequentemente vê eczemas, dermatites, que são tipos de alergia, né? Causados pelo contato de algumas substâncias conservantes que contém naqueles produtos. Bom, Rafael, alguma consideração para a gente encaminhar para os finais aí do nosso podcast hoje? Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Cláudia de aceitar o convite. A gente está sempre aberto. Espero que eu consiga manter esse caderno de saúde durante muito tempo e mostrar para a sociedade de Vacaria que aqui nós temos bons profissionais, que a gente está bem cercado e tenho certeza que a chegada da Singular, tentando suprir uma lacuna do mercado de diagnóstico por imagem, a gente também está trazendo novos projetos que futuramente vão ser apresentados. E agradecer o Lucas também por oportunizar esse caderno, né? E vamos todas as quartas-feiras vamos ter os nossos podcasts, os nossos debates. E, doutora, quando quiser conversar de novo, um tema que você acha que seja oportuno, porque o nosso clima aqui é um clima frio, né? Então resseca muito a pele. Pode vir, a gente está sempre de portas abertas. E para quem não lhe conhece, passa o seu telefone, seu endereço, e-mail, Instagram, o que for necessário. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutora Cláudia, muito obrigado. Como o doutor Rafael falou, né? Ficamos muito felizes de ter a senhora como nossa primeira convidada desse Caderno Saúde, que a gente coloca agora no Diário de Vacaria também. E, principalmente, muito obrigado pelas informações que a senhora traz para nós, porque precisamos cada vez mais levar, né, para as pessoas dos campos de cima da serra, para as pessoas aqui de Vacaria, né? Como temos pessoas, né, que estão disponíveis a trazer respostas importantes, atendimentos importantes para a nossa comunidade. E no dia de hoje, mais uma vez, a gente teve ainda mais essa certeza, né, de como que o cuidado com a pele é importante e principalmente que as pessoas podem ir procurar para obter mais informações sobre isso, porque hoje, né, é uma conversa muito rápida, muito breve sobre esses temas que são tão importantes, né? De dica, eu acho que podemos deixar para as pessoas terem um pouco mais de cuidado com as redes sociais, né, doutora? Isso. A dermatologia é uma área muito ampla, né? Então tem muito assunto que pode ser abordado, uma especialidade muito bonita e que, como o Rafael comentou, a gente tem ótimos profissionais aqui na cidade, a gente dispõe de aparelhos, né, de tecnologias, lasers para tratamento de manchas, ultrassom microfocado, tratamentos para a parte estética também e para a parte da saúde também, né? Tratamento de câncer de pele, inclusive. E então é isso aí. E qualquer coisa que alguém precisar, né, da minha ajuda, pode colocar alguma pergunta que eu possa vir de novo também. E se alguém quiser me procurar, eu tenho um consultório, né, particular, já atendo em Vacaria há 13 anos. Então eu tenho meu consultório aqui na Borges de Medeiros, número 190, sala 510.
Se alguém quiser me procurar, Pode. estou disponível. Tá bom. Muito bem, pessoal de casa acompanhou nosso primeiro podcast falando sobre saúde, um assunto que nos interessa por demais e nossa cidade precisa muito. Ela precisa, né, que mais pessoas entendam, né, qual que é o momento que estamos vivendo, como temos, né, muitas notícias boas chegando para a cidade, né? A chegada da Singular é um exemplo importantíssimo para isso. A gente passa a ter mais opções de exames de ecografia, uma demanda muito antiga da cidade que agora, com certeza, está sendo resolvida. Continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. A qualquer momento a gente volta com mais atualizações. Obrigado, pessoal. Até o próximo.